8 passos para ter seus vídeos mais cinematográficos. Na verdade, ter composições mais cinemáticas. Ué, como assim composição mais cinemática? Deixa eu te falar uma coisa, desde que eu comecei minha carreira no audiovisual, eu sempre tive uma busca por deixar meus filmes mais cinematográficos. Como que eu poderia fazer com que os vídeos que eu editava, os vídeos que eu entregava, tivessem cara de cinema? A primeira coisa que todo mundo faz é buscar o quê? Edição de vídeo e cor. O cara trabalha sound effects e cor, o cara acha que a cor e colocar as duas faixinhas vai deixar o seu vídeo cinemático, mas isso é uma grande mentira. Evidente que isso colabora, mas não é o principal. O core para deixar os seus vídeos mais cinemáticos é luz, composição de fotografia. Quando você trabalha uma composição de fotografia bem feita, você pode ter certeza de que seus vídeos ficam mais cinemáticos. Faz sentido para você? Bom, roda a vinheta. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir algumas coisas. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no meu canal. É sempre bom você ativar o sininho, porque quando eu postar um vídeo, você é o primeiro a receber. Os nossos vídeos são postados todas as terças, quintas e sábados, ou seja, 3 vezes por semana você vai ter conteúdo pro. E se você quiser conteúdo diário, me acompanhar diariamente, você me acompanha lá no Instagram. Eu tô lá todos os dias postando conteúdo pra vocês. Bora começar o vídeo? Vamos lá. Algumas regras que você tem que ter para fazer seus vídeos mais cinemáticos. A primeira regra que todos vocês precisam aplicar é a regra dos terços. A regra dos terços é uma técnica muito conhecida no mundo do cinema, que você pode estar familiarizado também ou de repente você não está usando. Em poucas palavras, está cientificamente comprovado que nossos olhos são atraídos a esses 4 pontos de inserção do quadro, não o centro diretamente. Essa técnica tem como objetivo evitar a centralização do assunto principal da imagem, tornando mais dinâmica e interessante para o observador. Presta atenção, ó. Um vídeo como esse do YouTube é uma aula, evidente, eu tenho que estar no centro, eu não tenho uma composição de cena nesse caso aqui que eu quero buscar os terços, mas presta atenção. Ao posicionar os elementos chaves fora do centro, você cria um espaço vazio chamado de espaço negativo, que ajuda a direcionar o olhar do espectador para o assunto principal, principalmente ao se tratar de uma paisagem ou horizonte. Assista qualquer filme de Hollywood, qualquer um, e você notará que os assuntos principais quase sempre estão em um desses pontos de interseção. Agora, se o seu intuito é fazer com que seu assunto ensine algo que tenha mais autoridade, evidente, você coloca no centro do seu filme. É por isso que todas as masterclass e outros vídeos didáticos, incluindo esse aqui que eu tô fazendo, são sempre colocados no meio. Isso automaticamente dá ao assunto mais autoridade no que quer que ele esteja falando. Faz parecer que esse é o assunto principal e que eu preciso estar ouvindo isso dessa pessoa. Vamos para a segunda regra. Segunda regra é a regra do equilíbrio. A regra do equilíbrio nas filmagens é um princípio de composição visual. Ele visa criar uma distribuição harmoniosa dos elementos dentro do quadro, de forma a transmitir que ele transmite uma sensação, dá mais estabilidade e equilíbrio para quem assiste. Quando se tem um assunto principal na filmagem, é comum que esse assunto deixe a filmagem pesada, a pessoa, um objeto que você quer mostrar. Por isso, para equilibrar a filmagem, tornar ela mais leve, tá, visivelmente, é recomendável posicionar algum objeto que se oponha ao assunto principal, a posição do assunto principal. Por exemplo, uma planta ou uma decoração. Isso pode ser feito de uma maneira diagonal, simétrico. Ai, é uma coisa que eu falo pra vocês, eu amo simetria. A simetria, pra mim, ela deixa tudo bonito, quando você tem tudo simétrico. O assunto tá no centro, as laterais, tudo, você cria isso aí de uma maneira balanceada. Isso é muito poderoso. Por isso que sempre esteja atento à simetria das coisas que você está fazendo. Ou seja, quando você cria, que você coloca 2 objetos de uma maneira que eles criam um peso, que criam um equilíbrio entre as imagens, você tem uma imagem mais harmoniosa e fica mais legal, tá? De qualquer maneira, isso fica mais poderoso, esse conteúdo fica mais forte, o seu quadro fica mais forte. Então você acaba tendo sempre, o princípio da regra é sempre estar no lado oposto e nos espaços vazios do assunto principal. Por isso que você tem essa regra do equilíbrio, tá? Que é a segunda regra. Terceira regra é a profundidade. Essa regra é um conceito importante na cinematografia, que se refere à percepção da extensão do plano da filmagem. Só para ficar mais claro. Ou seja, quão profundo o meu cenário parece ser.
Presta atenção, essa imagem que você tá vendo agora minha, eu tenho uma profundidade aqui, tá? Para criar essa sensação de profundidade, eu tenho que separar o plano de fundo do nosso assunto principal. Eu tenho que separar. E você pode fazer isso de acordo com a área do quadro, que está nítida ou no foco. Então eu foco o primeiro plano eu e lá desfocado. Você vai controlar isso usando o diafragma da câmera. Nele você consegue ajustar a profundidade de campo, é bem de boa. Uma grande abertura cria uma profundidade de campo rasa, mantendo o assunto principal em foco e o plano de fundo fica desfocado. Por um outro lado, quando você deixa a abertura menor, resulta numa profundidade de campo maior, onde tanto o assunto principal quanto o plano de fundo pode estar em foco. O uso criativo da profundidade de campo pode direcionar a atenção do espectador para elementos da cena. Ou seja, como que eu faço isso? Além de usar a abertura do diafragma, eu também posso usar luz. Se você analisar aqui, não vou falar de luz nesse vídeo, eu vou falar de luz em outro vídeo, mas eu tenho uma luz de contra. Essa luz de contra, que eu gosto de usar num tom diferente da luz de front, que aqui tá quente, lá atrás tá frio, ela me descola do fundo, ela dá uma tridimensionalidade, ela me traz pra frente, isso deixa o vídeo mais bonito. Pô, não tem uma lente que é tão aberta, minha lente é 5.6, minha lente é escura e minha lente não tem uma profundidade de campo tão grande, não tem problema. Você consegue trabalhar também isso com sombra e luz, tá? A quarta regra, linhas principais. Quando você tem uma pessoa olhando para a câmera e de repente ela tá aqui de frente com a câmera e olhando assim, ó, isso é esquisito, sabe? Não soa tão legal. Soa esquisito. Então, é sempre necessário saber aonde ela precisa ir. O público tem que identificar, através dessas linhas principais, que sempre vai estar acompanhando a cena. Ou seja, vamos lá, deixa eu exemplificar isso aqui para vocês. A gente vai usar a profundidade da terceira regra, certo? E uma cena comum em filmes. Se liga aqui. Quando nosso plano de fundo tem uma luz e segue uma determinada direção, um objeto que se expande, como uma mesa, um formato vertical, por exemplo, podemos ter uma noção da dimensão daquela profundidade, pois os nossos olhos seguem as linhas principais, os elementos que nos mostram uma direção. Isso ocorre da mesma maneira nos filmes. Quando em uma cena na floresta, por exemplo, podemos identificar para onde o personagem vai. O fugitivo vai ou qual caminho que ele vai correr. Há um caminho traçado na câmera. Imagina que você tem um monte de árvore e você vê como um triângulo e o cara correndo no meio, você sabe que ele vai para aquele fundo. Ou seja, esse é o caminho de uma linha principal. Acho que assim eu consegui explicar melhor. Mas quando o assunto, o personagem principal do vídeo se perde, o que acontece com essas linhas principais? Elas se foram ou não existem nesse contexto. A pessoa não sabe para onde ir. E nós, como públicos, não sabemos onde ela precisa ir, porque não há linhas principais guiando os nossos olhos. Então, o que você deve seguir? Sabe aquele ar de mistério? De quando o personagem se perde no meio de uma floresta e não conseguimos identificar uma referência de caminho? Pois é, algo tão simples como linhas na filmagem pode levar nossos olhos numa direção ao alvo para ele. Por exemplo, eu posso pegar uma mesa, a direção da mesa, ou isso que você está vendo, existe uma linha trazendo para o meu olho, se eu olho para lá, é a referência de construção, você consegue criar essas linhas, trazendo a sua composição um pouco mais cinemática. Alguns exemplos são muito óbvios, como escadas, corrimão, mas outros podem ser ainda mais sutis, como o topo de uma mesa de piquenique. A toalha de mesa, ela funciona muito bem, mas se você a remove, aí não temos essas linhas no topo apontando para o nosso assunto. Isso realmente faz a diferença. Então, sempre use as linhas principais para direcionar a visão da audiência para algum lugar. Regra número 5, simetria. Como seres humanos, amamos ordem. Acabei de falar na outra regra. Amamos ver algo simétrico. Parece sempre muito atraente. É bonito. Ter algo simétrico é bonito. Além de ser bonito, é cinemático. Tanto na arte, quanto nos padrões de beleza socialmente estabelecidos. Eu não sei se você sabe o que torna uma pessoa bonita ou feia, é a simetria. Quanto mais parecido o lado direito com o lado esquerdo do rosto dela, mais bonita ela é. Essa é uma regra. E a simetria está em todo lugar. Janela, escada, escada rolante tem muito. Ela tá em todo lugar mesmo. A simetria também não existe muito esforço, não. É tranquilo de você ter. Olha aqui meu quadro. Eu tô no centro. As duas laterais aqui são parecidas. Isso é o quê? Simetria. Se eu vou filmar um quadro e quero deixar o quadro no centro da tela, eu tenho que deixar as duas laterais iguais. Eu tenho que ter essa medição. Olhar para uma pessoa de um jeito pode parecer até bom,
Mas se você for capaz apenas de mover a câmera ligeiramente para enquadrar o shot ali, o seu tiro, de uma forma mais simétrica, isso fica mais bonito. Essa foto não parece só muito simétrica por causa do prédio, mas tem o mesmo, as linhas principais direto no nosso assunto. E tudo isso foi feito fazendo o quê? Movendo a câmera, olhando em volta para enquadrar a simetria do lugar na foto, se ligou? Então eu tenho uma simetria aqui. Regra número 6. Sujeito dominante, também conhecida como regra do ponto focal, ou assunto dominante, cujo foco é destacar um elemento principal na imagem e atrair a atenção do espectador. Essa regra funciona mais ou menos assim. Quando você vai compor uma cena, você tem que identificar qual é o elemento principal e posicioná-lo de forma que ele domine a imagem, que ele fique grande no quadro, garantindo que ele se destaque dos demais elementos. Eu tenho um cenário grandão lá, mas eu estou aonde? Na primeiro plano aqui, eu me destaco dos elementos que estão lá atrás. Então a minha atenção, a sua atenção, ela está em mim, ela não está no fundo. Você pode destacar o sujeito, o objeto dominante, utilizando as regras anteriores, tá? Sempre pega as regras anteriores e utilize elas nessa linha de composição dos terços, beleza? Isso é muito legal para você deixar os seus vídeos mais cinemáticos e você vai ter a atenção do público naquilo que você quer usar. Você pode usar linhas de direção, que ao invés de mostrar um caminho para um objeto, como a gente aprendeu atrás, ele mostra o objeto. Ele mostra um caminho em direção para mim. Posso usar linhas me destacando. Olha como isso é poderoso. Entendeu? Eu faço a pessoa olhar para aquele quadro. Isso fica muito melhor. Eu posso usar uma fita direcionada, objeto, luz, enfim. Tem várias estratégias que você faz a pessoa olhar. Então eu sempre faço o foco da audiência tá no meu assunto principal. Se eu estou falando de mim, o foco tá em mim. Se eu estou falando, sabe aquele filme que você sabe que a maçaneta vai explodir quando o cara abrir? Aí a câmera foca a maçaneta, mas tem um monte de coisa em cena, mas você vê a maçaneta? O foco está ali. Aquilo não está desfocado. Sétima regra é o headroom. Esse conceito refere a um espaço visual entre a parte superior da cabeça do sujeito e o limite do quadro. Ou seja, é uma consideração importante que você tem que fazer na composição audiovisual, tá? Especialmente quando se trata de filmagem de pessoas. A regra, ela busca garantir que esteja um espaço adequado acima da cabeça do sujeito dentro do quadro, evitando corte indesejado e proporcionando uma sensação de equilíbrio, de conforto visual. O objetivo é que não pareça exprimido, nem que a sua cabeça esteja bem próximo da borda. Quando o headroom é insuficiente, pode causar uma sensação de desconforto ou pressão ao espectador. Por outro lado, se houver um espaço excessivo acima da cabeça, pode resultar em um desequilíbrio e uma composição desfavorável. A quantidade ideal do headroom, ela varia, tá? De acordo com o estilo da filmagem. Por exemplo, em uma entrevista, os olhos estão cerca de 2/3 acima. Então eu estou 2/3 acima. O headroom é o espaço entre o olho e a parede da moldura, que está na direção que eles estão olhando, tá vendo? Também é cerca de 2/3 do espaço, mais ou menos isso. Repara que como o olho do meu personagem, ele está próximo do teto, mas eu ainda tenho um espacinho entre ele e o teto, que ele se movimente e a cabeça não fique espremida. Até tem uma coisa interessante, quando eu coloco meu personagem no centro, eu deixo muito teto, como a gente chama em português, eu faço o meu personagem se enfraquecer. Muitos filmes usam isso para mostrar a fraqueza do meu assunto principal, eu deixo ele menor no quadro, mas no centro. Olha que doido. Então, você tem que sempre ver que muitas cenas são filmadas de modo que os olhos do sujeito estejam no cruzamento superior, tanto esquerdo como direito, na regra dos terços, tudo se conecta. Se o assunto estiver em movimento, presta atenção, a câmera tem que se mover com ele. Esse movimento é percebido quando o entrevistado se levanta. Numa entrevista, a câmera levanta com ele, entendeu? Sempre deixando esse espaço da cabeça. E a oitava e última regra é quebrar as regras quando necessário. Sim, você pode quebrar as regras. Geralmente, pela regra, você quer mais espaço na frente, mais espaço atrás, mas aí vem a criatividade. Quando você quebra a regra, você cria algo dentro da sua visão. Vou dar um exemplo. No documentário do Ícaro de Carvalho, nós usamos uma lente que chama Lens Baby. É uma lente que você foca, ela é uma mola, você aperta para trás, ela desfoca e foca. E aí eu trabalhei tudo um pouco mais lúdico, mais psicodélico. E, cara, eu não segui regras ali. Eu, como diretor, tinha um diretor de fotografia,
eu não quis seguir regras ali. Então, você pode, dentro de uma composição, óbvio que não toda hora, mas você pode quebrar várias regras na construção do seu material. Isso não tem problema nenhum, isso faz parte de um trabalho bem feito, beleza? Então, um conselho que eu te dou: break the rules. Quebre as regras, porque quando as regras são quebradas, elas conectam. É aí que você se mostra criativo, é aí que você cria planos e animais também. Mas siga essas outras regras que eu passei, porque elas te dão um padrão. Lembra que, se você não assistiu a aula da criatividade, tá aqui para você assistir essa aula. A aula da criatividade, por exemplo, eu falo que a criatividade vem de uma biblioteca de referências que você tem. E a partir do momento que uma biblioteca de referências se formam, você cria a sua identidade. Então você pode quebrar as regras para ter um trabalho primoroso. Então, para resumir, composição não é apenas um passo a passo ou uma coisa simples. Você pode fazer isso através de vários passos que eu passei, mas você tem que sempre pensar na atenção do público, para onde eu quero que meu público olhe. Eu aprendi com um inglês certa vez, e ele disse assim: se uma mulher não tem uma bunda grande, ela coloca um laço na testa. Evidente, gente, não vou discutir politicamente correto. O que ele quer dizer é o seguinte: se o padrão de beleza gosta de uma bunda grande, e ela não tem, ela põe um laço na testa. O que ela faz com o laço na testa? Ela traz a atenção pro laço na testa dela. E a fotografia é isso. Eu trago o que eu quero mostrar e o que eu quero que componha o meu cenário. Composição é compor, é fazer parte de, entendeu? Então você tem que sempre ter isso, tá? Criar algo que vai contar a sua história. E você tem que ser objetivo com a composição. Seguir esses outros passos vai garantir que você aumenta o valor das suas produções e projetos. É sério. Quando você segue esses 8 passos, você ganha mais e os seus resultados ficam mais cinematográficos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu realmente tenha ajudado pra vocês. Nesse vídeo não vai ter musiquinha cantada não, pedindo curtida. Eu não aguento. E curte aqui. Não, tô zoando. Presta atenção. Curte aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar se você gostou com um amigo e se você não gostou com um inimigo. Espero que eu tenha ajudado vocês do fundo do meu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Isso é só o começo. Deus abençoe você.